Mabuhay, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloschi, eu sou professor de Kombato e nessa série de vídeos eu resolvi trazer uma leitura comentada do meu último livro, que é esse cara aqui, o Manual Secreto do Combate com Facas, que por sinal foi dividido em 3 volumes, a parte de cultura de segurança, a parte de tática e estratégia e esse cara aqui, que é o Mentalidade de Combate. A ideia por trás dessa série de vídeos como eu falei, trazer aí uma leitura comentada, onde eu vou estar lendo aqui junto com você o livro. Vou tentar trazer pelo menos um capítulo por vídeo, por aula, e colocando alguns comentários extras em cima disso. E se você quiser me acompanhar nessa leitura, você será mais que bem-vindo, se você tiver aí com o seu livro à disposição e quiser me acompanhar. E mesmo que você não tenha o livro, eu já resolvi isso para você também, para que você possa estar me acompanhando aqui junto. Que ó, quer ver? Dá uma olhada aqui na tela. Olha só, eu trouxe o livro aqui para você também. Então, seja se você tiver aí com a sua versão física dele, se quiser até mesmo eventualmente no futuro acabar adquirindo, eu vou deixar o link aqui em um lugar, talvez no primeiro comentário ou na descrição, enfim. Mas caso você não tenha o livro, você também pode estar acompanhando aqui na tela, beleza? Então, já nesse primeiro momento, eu já vou me desculpar aí pela minha possível dislexia na hora de ler aqui, embora eu tenha literalmente escrito cada palavra desse livro, eu tenho certeza que eu vou comer um monte de letra, vou fazer um monte de erro de concordância aqui, mas vida que segue, né? Vamos lá. O importante é que a gente consiga entender a essência ali do conteúdo. E para a gente começar, a gente vai ler o primeiro capítulo, que é o que é uma mentalidade. Você já sabe o que é uma mentalidade de combate? Será que você já tem uma mentalidade de combate? Vamos descobrir aqui. Então, assim, mentalidade de combate é um termo que tem recebido um certo destaque nos últimos anos em praticamente todas as modalidades de combate. Seja no combate com facas, seja no tiro, seja no combate corpo a corpo, em artes marciais tradicionais. Não importa se é uma modalidade de combate esportiva ou não. Em algum momento, alguém deve ter mencionado a tal da mentalidade de combate, talvez de uma forma um pouco mais superficial, talvez de uma forma um pouco mais aprofundada, ou como a maioria das pessoas costuma dizer, você precisa ter uma mentalidade de combate. Mas o fato é que em nenhum momento ela explicou como fazer isso, né? Seja porque provavelmente nem ele mesmo saiba direito como fazer isso, ou porque, para a grande maioria das pessoas, esse negócio de mentalidade de combate é uma coisa relativamente nova. Uma coisa que as pessoas ainda estão tentando realmente entender do que se trata. Mas o fato é que mentalidade de combate não tem nada de novo, não é algo nem de longe, né, novo. Isso já existe aí desde que o mundo é mundo. Então talvez você tenha começado a ouvir isso agora, talvez você tenha ouvido alguém falar nos últimos anos, mas sem ter uma definição um pouco mais concreta, né? As pessoas falam, você precisa desenvolver a sua mentalidade de combate, você precisa criar a sua mentalidade de combate, você precisa ter uma mentalidade de combate, mas ninguém nunca te explicou o passo a passo de como fazer isso, né? Apenas começou, né, a ganhar um certo destaque nos últimos anos. Algumas pessoas já tinham, outras não tinham, né? Algumas desenvolveram e outras não têm ideia do que se trata. Às vezes você fala em mentalidade de combate, a pessoa não sabe nem o que imaginar. Acontece. O problema é que isso aconteceu meio que de forma inconsciente nas pessoas, e somente agora é que alguns punhados de pessoas começaram a ficar presentes de fato para isso. Porém, como é algo, entre aspas, novo, no sentido de começar a prestar atenção, como eu falei, isso aqui já existe desde que o mundo é mundo, mas agora que as pessoas começaram a de fato prestar atenção, que parada é essa de mentalidade de combate? Deixa eu entender melhor isso aqui, tá? Ainda existe um certo caos quando se trata de definir o que é e principalmente o que não é uma mentalidade de combate. E se você não recebeu influência externa, seja de livros, vídeos ou qualquer outro meio de conteúdo que tenha te induzido no que diz respeito a ter ou não ter uma mentalidade de combate, o que você diria hoje? Você tem
ou não uma mentalidade de combate? Coloque aqui a sua resposta. Então esse é um livro, ele é bem interativo, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas ele tem vários desafios, eu escrevi o livro de uma forma, é quase como se fosse de fato uma conversa, como se a gente estivesse trocando ideias, então não é só aquela coisa do ping, né, onde você só recebe informação, 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 então tem essa questão do ping-pong, então eu vou te colocando algumas perguntas, alguns conceitos para você pensar, desenvolver e até mesmo rabiscar aqui no livro, tem alguns desafios, alguns exercícios que é interessante você estar explorando. Então aqui eu pergunto, né, coloque sua resposta, você diria hoje, assim, de bate-pronto, você tem ou não tem uma mentalidade de combate? Aí você colocaria ali, sim, não. E aí, de uma forma resumida, por que você acha que você tem, né, ou por que você acha que você não tem uma mentalidade de combate? Escreva a sua resposta aqui e deixe ela de lado. Esquece ela por enquanto. Depois que você terminar esse livro, volte nela e compare o que você pensava antes sobre e o que você pensa agora. E veja se isso foi alterado ou não. Melhor ainda, escreve aqui embaixo o que mudou do seu eu de antes, no caso do seu eu de agora, para o seu eu de agora, no caso, o seu eu futuro, no que diz respeito a ter uma mentalidade de combate. E aqui eu lanço, né, o primeiro desafio, onde você vai escrever, né, qual é o seu antes, quando você começou o livro, e o seu eu depois, quando você termina. Na verdade, é o primeiro, mas tecnicamente é o último, né? Porque a ideia disso aqui é você fazer depois que você terminou o livro. Então, aqui, voltando ali, você escreveria resumidamente porque você tem ou não tem, e depois você ia colocar aqui o que mudou, né? Qual era o seu pensamento antes, o que você pensava? Ah, eu pensava que mentalidade de combate era isso, agora eu penso dessa forma. Mas afinal, o que é uma mentalidade de combate? Chega a ser interessante ver as pessoas se autodefinindo como não tendo uma mentalidade de combate, por pensar que para isso precisam de algumas características, às vezes físicas ou até mesmo comportamentais. Seja por ouvirem frames, né, de definições ou até mesmo explicações distorcidas do que realmente é uma mentalidade de combate. Estou na página certa? Tô, só para saber se eu não estou lendo muito à frente, tá? E essa mesma pessoa se vira para ela mesma e diz: eu não tenho uma mentalidade de combate, ou eu não tenho o que é necessário para ter uma mentalidade de combate. Mas isso não é verdade, porque uma mentalidade de combate é nada mais, nada menos do que uma habilidade. Ou seja, assim como qualquer outra habilidade, ela é treinável, ela pode ser desenvolvida. Assim como, por exemplo, dirigir um carro, andar de bicicleta, cozinhar refeições básicas, ler, escrever. E aqui eu coloquei mais uma porrada, né? Aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, nadar, praticar um esporte, costurar. E eu não vou ler tudo isso aqui não, tá? Mas, enfim, tem um monte de habilidade aqui, etc, 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 que você simplesmente aprende. E essas foram apenas 47, pode contar, eu realmente coloquei 47 habilidades treináveis aqui, e existem centenas de milhares de outras habilidades treináveis, das quais talvez muitas dessas que eu citei, você já exerça dia após dia. Uma delas é o ler, né? Talvez você não exerça todos os dias, eu mesmo não exerço. É uma coisa que eu estou tentando me policiar um pouco mais de ler um pouco. Talvez até instintivamente ou inconscientemente foi por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos, para me forçar a ler um pouco mais, porque, cara, eu estava precisando. E com a mentalidade de combate não é diferente, é apenas mais uma habilidade que você irá colocar no seu repertório. Basta você treinar. O Denzel Washington tem uma frase que eu ouvi ele dizer em uma entrevista que eu achei um máximo, achei muito legal essa frase. E constantemente eu acabo usando essa frase em treinamentos, cursos, palestras, no que for. Né? Justamente porque ele conseguiu resumir todo o seu comportamento em uma frase simples, sucinta e didática. Ele disse o seguinte: tudo aquilo que praticamos, ficamos bom. Fazer merda se inclui nisso. Conseguiu pegar de primeira? Tudo aquilo que praticamos, ficamos bons. Fazer merda se inclui nisso. Ou seja, não importa o que você faça ou, né, deixe de fazer, quanto mais você alimentar esse hábito, melhor você vai ficar nele, seja para bom ou seja
para ruim. Então, às vezes, você pode estar fazendo uma coisa várias e várias e várias e várias vezes, seja de forma consciente ou inconsciente, seja boa ou ruim, mas quanto mais você fizer aquilo, melhor, ou melhor em ficar pior, você vai acabar fazendo aquilo, tá? Às vezes você pode até fazer isso de forma inconsciente, às vezes de forma consciente, mas toda vez que você senta na cadeira de forma errada, você está ficando bom nisso, bom em sentar errado. Quem nunca, né? Senta lá na cadeira certinho, bonitinho, aí vai descendo, vai descendo, vai descendo, quando você vê já está todo estruncho, e quando você tenta se corrigir, você tenta, não, agora eu vou sentar certo. Parece que gera um incômodo, parece que, pô, não tá certo isso aqui, não tô confortável. Por quê? Porque você treinou dia após dia sentar errado. A forma errada, toda estruncha, parece ser o seu novo certo, porque você treinou isso. E aí quando você vai sentar certinho, aquilo te incomoda, parece até um pouco anti-anatômico, né? Toda vez que você escreve no seu celular abreviando as palavras, você está ficando bom nisso e começará a repetir esse hábito cada vez mais, até chegar um momento onde você nem se dará mais conta disso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tento evitar ao máximo abreviar palavras, né? Isso alguns anos atrás era bem mais comum, hoje eu quase não utilizo nenhuma abreviação. Para não dizer nunca assim, eu uso o etc. O etc eu abrevio, mas, cara, acho que 99% eu já não abrevio mais. Acho. Né? Como eu falei, tem o etc ali, deve ter uma palavrinha ou outra, mas estou tentando corrigir isso aí. Isso funciona para absolutamente tudo. Eu poderia inclusive copiar e colar aquela lista de 47 habilidades citadas e dizer que quanto mais certo ou mais errado você treiná-las, melhor naquilo, certo ou errado, você vai ficar. Então, se você treinar uma coisa da forma errada, você vai ficar bom em fazer aquela coisa errada. Simples assim. O objetivo desse livro é justamente esse: te guiar em um passo a passo bem mastigado de como você pode construir, mesmo que do absoluto zero, uma mentalidade de combate. Então a ideia não é só você falar, não é eu falar que tem uma mentalidade de combate, mas eu eu escrevi, né, aqui todo um manual, um passo a passo de como que você vai fazer isso. Então o primeiro capítulo é definindo, né, para que você possa entender o que de fato faz parte e o que não faz parte aí da mentalidade de combate. E aí, nos capítulos seguintes a gente vai estar colocando tijolinho por tijolinho para que você possa estar construindo a sua. Então, não importa se você já treina alguma modalidade de combate ou não, se você é um iniciante ou um praticante experiente. Esse livro com certeza vai te ajudar a blindar a sua mente para quando você se ver frente ao caos e ao conflito. Então, a ideia desse primeiro capítulo é justamente para nós começarmos falando o mesmo idioma. Não adianta nada eu falar. Na verdade, escrever, né? Aqui eu estou fazendo uma piadinha no próprio livro, se nós não estivermos na mesma página. Sacou? Piadinha conceitual, livro, página, estarmos falando o mesmo idioma. E a melhor forma que eu conheço para conseguir explicar algo é trazendo os dois lados da moeda, dizendo o que é e o que não é. Então, para mim, a melhor forma de conseguir explicar de fato o que é alguma coisa é, em paralelo a ela, também explicar o que não é. Porque às vezes você fala o que é, a pessoa fica, tá, eu acho que eu entendi. Aí quando você coloca esse contraste, ó, isso é, e isso aqui não é dela, ela parece que se aprofunda mais esse entendimento. Então eu prefiro explicar as coisas dessa forma. Então assim fica muito mais fácil você trilhar o seu caminho, mesmo depois de você terminar esse livro. Então, tendo esse conhecimento, já que você sabe o que de fato é e o que não é uma mentalidade de combate, vai ficar muito mais fácil você conseguir continuar trilhando esse desafio, né? Então, já para a gente chegar com os dois pés na porta, vamos falar sobre o que não é uma mentalidade de combate e depois a gente foca no que de fato é. Então, vamos lá. Mentalidade de combate não tem nada a ver com ter cara de mal, cara de bravo, ou manter a cara fechada, usar a barba comprida, o braço fechado de tatuagem, usar um monte de roupa tática, querer ficar puxando briga com todo mundo, ou mesmo se não for o caso de você iniciar o conflito, jamais fugir de uma briga, porque você precisa defender a sua honra. Tá? E já que a gente está tocando nesse assunto, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esquece essa parada de honra.
Tá? Esse negócio de força e honra, de defender a sua honra, de proteger a sua honra, de honrar a sua honra, e aqui eu já tô meio que me desviando, né? Mas você entendeu. Isso fica muito legal quando você quer colocar isso aí num filme, num seriado de ação e aventura, mas na prática, na vida real, você não tem que justificar ou quiçá defender nada para ninguém. Você precisa chegar vivo em casa. Só. Vivo para as pessoas que são realmente importantes para você e que dependem de você para continuar mantendo elas em segurança. Não vai adiantar nada você querer proteger a sua honra e morrer por conta disso. Aí vai estar lá escrito na sua lápide: fulano de tal morreu com honra. Grande coisa. Ajuda no quê? Honra não paga boleto, não paga internet, não coloca comida na sua mesa e da sua família. Então não adianta, o cara tem honra, mas cara, e aí? Sua família vai conseguir sobreviver com a sua honra, só você tendo honra? O cara é honrado, grandes coisas, não quer dizer nada, tá? No enterro vai ter dois amigos, né, conversando, então tá lá na sua lápide, escrito, fulano de tal, morreu com honra, e vai ter dois amigos conversando, falando, nossa, coitado, era tão jovem, tinha família e tantas coisas para fazer. Pois é, né, mas pelo menos ele morreu com honra. Antes o resto, ele morreu com honra, tá massa. É isso que importa. É sério, esse discurso te convence? Serve para você isso? Para mim não serve. Então, não era o meu foco entrar nessa linha de pensamento, nem fazia parte aqui do conteúdo, mas já que veio à tona, eu resolvi comentar brevemente. Mas é apenas para externalizar o quão inútil isso não apenas soa, mas como de fato é. Seu compromisso é com a sua vida e os seus entes queridos. Qualquer outra coisa é mero detalhe, certo? Então, fecha parênteses. Outro mito que ecoa por aí é que para ter uma mentalidade de combate você precisa ser violento. Cara, besteira. Mentalidade de combate não tem nada a ver com ser violento. Muitas pessoas têm essa falsa ideia de que para construir uma mentalidade de combate você obrigatoriamente precisa ser violento. Outra besteira, não é verdade. Tanto que você pode encontrar uma pessoa que possui essa e outras características citadas anteriormente e não possuir uma mentalidade de combate, assim como você pode encontrar uma pessoa que não possui nenhuma dessas características e ainda assim ter uma mentalidade de combate blindada. Então, ser violento não tem nada a ver com mentalidade de combate. Não, o cara é barbudão, o cara é tático, o cara é bravo, o cara fica andando com a cara fechada. Isso não tem nada a ver com uma mentalidade de combate. A mentalidade de combate é um condicionamento que está voltado ao conflito. É nada mais do que um processo para chegar até um determinado resultado. Como eu disse antes, esse termo mentalidade de combate soa, né, no ouvido das pessoas como uma coisa relativamente nova, embora, né, não tenha nada de novo, isso já existe desde que o mundo é mundo, mas quando você coloca esse mesmo conceito do lado de outros que já soam muito mais familiar, isso começa a fazer um pouquinho mais de sentido, né? Quer um exemplo? Então vamos lá. O que você entende quando alguém diz que uma pessoa possui uma mentalidade fitness? E aí, o que você entende? Alguém chega para você e fala, fulano de tal, ele tem uma mentalidade fitness. Geralmente é uma pessoa que possui um processo que respeita determinadas ações e limitações em um conjunto que busca alcançar um resultado. E esse resultado pode ser ter um estilo de vida mais saudável. E tudo isso vai englobando outras áreas da sua vida, como os tipos de exercício que ela deve fazer, os tipos de exercício que ela não deve fazer. Lembra que eu falei sobre essa definição de o que é e o que não é? Então a pessoa vai ter essa definição para ela do que ela pode e o que ela não pode fazer para construir essa mentalidade fitness. Dependendo do resultado, né, que será alcançado, o tipo de alimentação dessa pessoa, o próprio círculo social dessa pessoa será afetado direta e indiretamente. Quanto mais pessoas com o mesmo objetivo que ela tiver em seu círculo social, menos tortuoso tenderá a ser essa jornada. E por isso, por consequência, inevitavelmente, alguns tipos de companhia serão deixadas de lado, justamente por não condizerem com o resultado que pretende ser alcançado. Então é aquela coisa, né? Por exemplo, se você é fumante, você quer parar de fumar, cara, ficar num círculo de amigos onde todo mundo fuma vai ser mais difícil, né? Agora, se você
quer começar a treinar e você tem um círculo social de pessoas que frequentam a academia, com certeza será muito mais fácil você colocar essa engrenagem para rodar. Um outro parâmetro, eu pulei aqui, não estou acompanhando junto, né? Um outro parâmetro seria alguém que possui uma mentalidade financeira, que é nada mais do que alguém que segue um processo, um passo a passo, um caminho, um conjunto de ações que buscam maximizar os seus resultados no que diz respeito a ter uma vida financeira melhor. Seja poupar mais, aumentar a sua renda, investir melhor, criar reservas para o futuro. O fato é que essa pessoa terá um protocolo, por assim dizer, né? um passo a passo ali, um guia de como ela deve agir para conquistar esse resultado. Vamos lá, mais um. Esse é um clássico, né? Chega até a ser um tanto quanto batido, um tanto quanto clichê, seja por conta das mídias sociais, ou dos coaches da vida, ou afora, enfim, mas não deixa de ser um pouco verdade, tá? A tal da mentalidade de sucesso. E dizem que para você alcançar o sucesso, você precisa ter a tal da mentalidade de sucesso. Não tem como você ter sucesso se você não ter a mentalidade de sucesso. E para isso você precisa seguir algumas diretrizes, como você tem que se sentir bem, precisa se vestir bem, estar motivado, ser confiante, buscar desafios, etc, etc, etc. E aqui eu coloquei algumas abreviações, né? Mas como falei, essa é uma das poucas exceções que eu me permito em abreviações. Não estou dizendo, né, se isso é certo ou errado. O que eu quero dizer é que existe um processo, existe um caminho com coisas que a pessoa tem que fazer e outras coisas que ela precisa deixar de fazer. Então, novamente, não estou entrando no mérito se é certo ou errado, seja do financeiro, do fitness, aqui da mentalidade de sucesso. O fato é que existe um caminho a ser traçado. Citando a ideia da mentalidade de sucesso, novamente, você precisa parar de andar com pessoas, né, tóxicas, né, pessoas que só te colocam para baixo, pessoas que não acreditam em você, que só querem o seu mal, que são invejosos. Então, a mesma história ali que eu falei da questão de parar de fumar ou da academia. Então, se você quer, por exemplo, abrir um negócio, quer começar alguma coisa assim, as pessoas ficam falando, não, não vai dar certo, não vai dar certo, para com isso, é besteira, não é para você. Cara, a chance de você realmente não conseguir é muito maior. Isso apenas falando das pessoas, mas as ações também, como deixar de realizar atividades improdutivas, que apenas drenam o seu tempo, como ficar mexendo o dia todo nas redes sociais, ficar apenas assistindo temporadas e mais temporadas nos apps de streaming. Então você quer, sei lá, abrir um negócio, você quer fazer mais exercício, você quer pode ser fazer mais exercício. Só que em vez de você sair e correr no parque, ou pagar as flexões, ou fazer barra, ou abdominal, ou ir para academia, ou fazer qualquer outra coisa, você fica ali, mexendo no Netflix, né, vendo as redes sociais, rolando só para cima. O único exercício que você faz é com o dedo, né? Você fica ali. Vai, 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 vai. Mas fazer o exercício mesmo não faz. Então, assim, tudo isso entra nessa questão do processo. Ou seja, traduzindo, aqui é o mesmo princípio. Troque as palavras fitness, financeira ou sucesso e adicione combate. É só isso, é a mesma coisa. Então, mentalidade de combate é um processo, um conjunto de ações que vai te guiar em como você deve agir antes, durante e depois de um conflito. Eu costumo dizer que a mentalidade de combate é como uma ponte, tá, que conecta suas ações entre os protocolos e os mnemônicos de cultura de segurança e as suas aplicações práticas, como no caso das suas estratégias e das suas táticas. Então, tem a parte de cultura de segurança, que é voltada mais à parte de prevenção, parte de tática e estratégia, que é mais focada no conflito propriamente dito, e eu costumo dizer que a mentalidade de combate é uma ponte entre esses dois, que conecta a parte de cultura de segurança, justamente te preparando para o conflito propriamente dito, para que você não trave, para que você não congele, para que você consiga reagir como você deveria. O que normalmente acontece é que uma pessoa fica focada apenas na parte técnica. Então ela treina técnica, 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 técnica eternamente. Mas essa mesma pessoa que inicialmente aparenta estar preparada devido ao seu treinamento técnico exaustivo, é a mesma pessoa que geralmente trava, congela, entra em desespero e não sabe o que fazer em um conflito. Você já viu alguém assim? Você conhece alguém que passou por uma situação semelhante, onde aparentemente ela era altamente treinada,
mas que chegou numa situação de estresse, de conflito, ela meio que congelou, meio que deu branco, fez, pô, mas a pessoa não era treinada, como é que ela não conseguiu reagir? Você já viu alguém assim? Já soube de alguém assim? E não me entenda errado, sim, a parte técnica é extremamente importante, mas não é a única parte importante. Eu até costumo comparar a sua segurança com um tripé. Né? Imagina um tripé que está segurando, por exemplo, a câmera aqui na minha frente. Se uma das pernas estiver torta, cara, a câmera vai cair. Se tiver um pé, ela vai cair. Se ele estiver desnivelado, vai cair. E essa segurança é exatamente igual. Então tem a parte de cultura de segurança, mentalidade de combate e a parte de tática e estratégia. Se uma delas estiver desnivelado, eventualmente a sua segurança vai cair por terra. É extremamente importante, mas não é a única. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá certo. É um conjunto de fatores que vão blindar a sua segurança. Quando alguém não desenvolve a cultura de segurança, por exemplo, ela não aprende a ler os cenários, ela não consegue identificar os possíveis IVANs, que é o mnemônico para inimigo de maior volume armado ou número, e por esses e outros detalhes ela acaba se expondo e se envolvendo muito mais em situações de risco que poderiam ser evitados previamente. Então, o que adianta você treinar técnica e, cara, dia sim, dia não, você ficar se expondo ao risco de forma desnecessária? Eventualmente a sua segurança vai falhar. A ideia da parte técnica é justamente ela suprir uma necessidade quando eventualmente a sua cultura de segurança falhar. E a chance de você ter sucesso, aí sim vai ser maior. Mas se você ficar se expondo ao risco todo fucking santo dia, cara, uma hora a sua segurança vai para o espaço. Mas, novamente, a cultura de segurança não é tudo. Tá? Não é a principal, a melhor. Ela é a base ali, começa por ela. Ela é a primeira barreira, mas assim, eventualmente ela vai falhar. Tá? Mesmo preparado e mesmo presente para situações de risco, eventualmente e inevitavelmente elas vão acontecer. Faz parte, não existe segurança perfeita. E pode ser que as suas técnicas e táticas e estratégias estejam prontas para isso, mas e a sua mente? Será que ela vai estar? E aí, quando a sua cultura de segurança falhar, se é que você tem uma, a sua parte técnica pode estar super show de bola, você pode estar altamente treinado, mas a sua mente, será que você vai estar pronto para isso? Sim, talvez não, varia de pessoa para pessoa. É aqui de fato que entra a mentalidade de combate. Como eu disse, ela te prepara para o antes, durante e depois do conflito. Como a sua mente deve se comportar quando você percebe que o conflito está prestes a iniciar. Como você deve agir durante o conflito propriamente dito e ter, digamos, sangue frio, né, para tomar as melhores decisões e como se comportar e o que fazer após o conflito acabar. Então, é você conseguir pensar de forma racional, né, e da forma mais racional a palavra certa, né? Para que você não congele, trave e entre em desespero. Então, que você consiga manter a concentração e pensar: o que eu preciso fazer? É isso? Então, tá bom. Então, vou seguir o plano e vou fazer isso. É justamente para evitar uma frase que eu já ouvi muito, né? Que é: na hora eu dou um jeito. Cara, do que eu já ouvi isso. Eu não estou acompanhando aqui, eu prometi para você que ia fazer o acompanhamento, né? Calma. Esse é só o primeiro capítulo. Nos próximos eu vou estar mais esperto. Então vamos lá, justamente para evitar uma frase, ó, tô lá um pouco depois da metade. Eu já ouvi muito, que é na hora eu dou um jeito. Não, isso não existe. Na hora você não vai dar um jeito. Talvez em escalas menores isso já deva ter acontecido com você. Quem nunca, né, precisava estudar para um teste, uma prova, seja na escola, na faculdade, curso ou qualquer outro teste teórico e prático, você precisava fazer e pensou, não, tudo bem, na hora eu dou um jeito. Não, você começa a ler ali, você começa a ficar meio chato, começa a dar aquele sono, você, quer saber? Na hora eu dou um jeito. E chega na hora e se arrependeu amargamente de não ter estudado mais. Né? Quiçá precisava fazer uma avaliação física, precisava treinar e pensava, não, tudo bem, na hora eu dou um pouco mais de gás e aí sai. E não saiu. Ou, né, imagina você está na prova, né, está respondendo as questões e você pensa, não, eu vou pelo contexto da prova, eu vou pelo contexto, eu vou... quer? Você acha que é por múltipla escolha, e você, não, eu vou por eliminatória, e aí não é. Dissertativa.
ou a múltipla escolha, todas elas eram muito parecidas e você não conseguia eliminar nenhuma. Aqui o jogo entre aspas, é diferente. Não tem segunda chance, não tem restart, não tem checkpoint ou qualquer outra opção para reiniciar de onde você parou. Então não tem essa chance de tipo, se nessa falhar eu tento de novo. Cara, talvez você não tenha segunda chance. Aqui é uma vida só. Perdeu, acabou. Por isso você não pode ter esse pensamento de, na hora eu dou um jeito. Você precisa estar pronto. Não tem essa coisa de tipo, não, na hora ali eu desenrolo, não, depois eu... Cara, não interessa a situação que seja. Você precisa olhar para ela e dizer, eu tô pronto. Não interessa, pode ser o cenário mais bizarro possível, mas você precisa ter na sua mente, eu estou pronto. E para isso você precisa repetir essas ações, esses protocolos, esses processos, né? Como você preferir chamar, todos os dias. E eu sei que isso é meio batido chamar, mas assim é como uma espécie de estilo de vida, um estilo de vida fitness, um estilo de vida financeiro, um estilo de vida de sucesso, um estilo de vida para o combate. Mas você pode levantar a bola assim, mas Flávio, você não disse que mentalidade de combate não precisa ser violento? E realmente não tem nada a ver com ser violento, né? Não estou dizendo que você precisa ser o cara com sangue do olho, que vai querer sair dando porrada e facada em todo mundo na rua, mas é você estar preparado para ativar esse modo caso, né, e quando for necessário. Vamos falar mais a fundo sobre isso na parte de personificação do inimigo e de gatilhos de violência. São outros capítulos que a gente vai estar vendo aí na sequência. Então a proposta desse livro é essa, te mostrar um passo a passo o caminho das pedras para que você também possa construir, mesmo que do absoluto zero, a sua mentalidade de combate. E para isso, né, eu vou dar 150% dos meus 50%. Então, para que isso funcione, eu espero que você também dê 150% dos seus 50%. Afinal, eu posso te passar as melhores dicas, táticas, estratégias, posso te dar as melhores receitas, os melhores exercícios, posso te mostrar tudo o que você precisa saber, mas no final do dia eu ainda não vou poder fazer as abdominais por você. Então não adianta você falar, Flávio, eu quero emagrecer, eu quero ter a barriga de tanquinho e tudo mais. Mas assim, posso passar o melhor treino possível, mas cara, eu não vou poder fazer o exercício por você, você vai ter que fazer a sua parte. Então, para que isso funcione, inevitavelmente você precisar fazer a sua parte. Eu sempre fui uma pessoa mão na massa. Toda a vida eu aprendi muito mais fazendo do que apenas observando ou lendo, né? Embora eu esteja fazendo uma leitura aqui, eu sempre fui uma pessoa que sempre conseguiu pegar melhor os conceitos, cara, fazendo ali, repetindo, fazendo junto. Né? Se alguém for me explicar algo para depois eu ter que fazer, eu já gosto de fazer junto para que depois eu faça de novo. Ou seja, ao invés de eu olhar uma vez e depois fazer uma, eu já faço logo duas. Então, se a pessoa vai me explicar uma parada, para consertar algum negócio, para mexer em alguma coisa, cara, eu posso já ir fazendo? Você vai me dizendo? Porque ele vai, me explica, aí quando for a minha vez de fazer, eu já vou ter feito uma vez. E, como eu falei, eu sou assim, eu sou mais realmente mão na massa. E eu sempre tento trazer um pouco desse meu lado justamente para os meus livros. Como eu falei, é um livro assim, eu tento deixar ele num formato meio que uma espécie de conversa, onde eu jogo uma indagação para você e você responde. Às vezes você vai responder para você mesmo, né? Mas pelo menos já tira essa coisa do ping, onde só eu vou descarregando informação e você só fica, né, lendo. A ideia é que, né, tire você da inércia. Sim, essa parte é importante, mas a execução também é. Se eu apenas lesse sobre como escrever um livro, eu nunca de fato colocasse a mão na massa, você não estaria aqui hoje. Faz sentido? Então, por exemplo, se eu só lesse artigos, blogs, sites, assistisse vídeos de como começar um livro, como escrever um livro, como errar um livro, cara, eu nunca ia escrever de fato o livro e a gente não estaria aqui hoje. Então, eu tive que colocar a mão na massa. Então, para cada capítulo, eu coloquei um pequeno desafio, uma atividade que vai estimular os seus conhecimentos e que vão ajudar a intensificar e melhorar ainda mais o seu desempenho para construir a sua mentalidade de combate blindada. Então, o primeiro desafio é o seguinte: aqui embaixo tem duas listas.
Na primeira, eu quero que você descreva com o máximo de argumentos que você conseguir sobre o que não é uma mentalidade de combate. Alguns exemplos eu já citei anteriormente, né, como não ser violento, não precisar ser todo, né, tatuado, ter cara de bravo, se barbudo, usar roupa tática, tá, um cara cheio do ZDC, né? E na segunda lista, eu quero que você coloque todos os argumentos que você conseguir para descrever o que de fato é uma mentalidade de combate. Como, por exemplo, os mnemônicos que ajudam na execução e na construção de cenários para blindar uma mentalidade de combate. Escreva suas listas e não esqueça de me marcar no Instagram, @combatecomfacas. Eu vou adorar compartilhar e ajudar nessa jornada. Então aqui eu peço para você fazer a sua lista e, cara, me marca lá, porque daí a gente vai conversar sobre isso, eu vou recompartilhar lá, o pessoal vai estar vendo. Então aqui no livro eu coloquei, né, ó, consegui mostrar aqui, tem a listinha, para você descrever o que não é uma mentalidade de combate e depois o que é uma mentalidade de combate. E aí a gente finaliza o primeiro capítulo sobre o que é uma mentalidade de combate. E aí, gostou até então? Então vou finalizar aqui por enquanto. E aí, na sequência, a gente vai para o próximo capítulo e eu quero fazer um vídeo, uma aula do capítulo. Aqui deu quase 40 minutos, foi um pouco maior do que eu esperava, mas até que está ali mais ou menos dentro da média. Ficou um pouco maior, mas é isso aí. Coloque aqui embaixo, me diz se você gostou, se você quer que eu continue. Às vezes você nem quer, né? Detestou o formato, não, eu odiei. Aí não faz motivo eu continuar fazendo isso aqui, e aí faz mais sentido eu focar no que realmente faz sentido para você, né? Então, escreve, comenta, compartilha, enfim, coloque embaixo. E se quiser, né, eventualmente ter uma cópia, eu vou colocar o link aqui embaixo para você adquirir a sua também. De minha parte, é isso. Um forte abraço e a gente se vê na próxima leitura comentada sobre mentalidade de combate. Forte abraço, combato, Brasil.